Bom, muito boa noite. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, doutor Maurício. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço o aceite do convite, né, que possam estar conosco aqui discutindo de um tema de tanta relevância como a relação de trabalho entre clube e atleta nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas não têm muito a ideia de como isso vai ficar, quais são as interpretações que devem ter. Acho que um assunto que vai ser instigante para todo mundo que estiver assistindo conosco. Mais uma vez eu agradeço aos dois pela presença e queria passar a palavra para o desembargador Leonardo poder fazer a sua exposição. Obrigado, eu agradeço e começo cumprimentando o meu grande amigo, o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, ao meu também grande amigo e anfitrião, Simão Dolezel Asnar, a quem agradeço o convite que me honra muito. Estou muito feliz em poder participar deste encontro aqui, o encontro luso-brasileiro, que me traz muitas lembranças, e, sobretudo, gostaria de deixar aqui um abraço à minha turma, a T9 da Universidade Autônoma de Lisboa. Esse convite do Instituto Universitário do Rio de Janeiro, para mim, é muito importante, porque permite uma reflexão sobre as relações de trabalho no âmbito desportivo. E, é claro, nesse momento de crise de saúde pública. Vou me permitir fazer uma reflexão sobre dois aspectos. O primeiro é da possibilidade da redução de direitos trabalhistas dos atletas por acordo individual. E o segundo aspecto é da possibilidade de renovação e prorrogação do contrato de trabalho especial desportivo por período inferior a 3 meses, também por acordo individual. Esse momento que nós vivemos é um momento atípico e o direito positivo brasileiro já o reconhece como de estado de calamidade pública. E, em razão disso, foram adotadas, sabidamente, medidas de segurança, como, por exemplo, a prática do isolamento social. Esse isolamento afetou diretamente as atividades empresariais e profissionais. As relações desportivas, que é o nosso encontro aqui, de respeito a esse tipo de relação, essas relações esportivas não ficaram distantes dessa realidade. Elas foram impactadas diretamente com a paralisação das atividades relacionadas ao futebol, inclusive os campeonatos. E com essa paralisação, os principais envolvidos nessa relação desportiva, os atletas, os clubes, as federações, todos se encontram num momento de muita apreensão, de muita preocupação. Mas, no caso específico dos atletas de futebol, nós temos 3 questões fundamentais. A primeira é a redução nominal de salário, o que nós já vimos aqui no Campeonato Carioca, no nosso estado do Rio de Janeiro, esse ajuste de forma individual com alguns clubes. Também nós temos a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e suas consequências. E a principal consequência, e mais danosa, é o não pagamento de salários. Por último, temos a impossibilidade da manutenção da forma física do atleta. E a gente tem que lembrar que a carreira do atleta é muito curta, em média 10 anos em atividade de alto nível. Aí questionamos, diante dessas situações de ordem trabalhista, qual seria a solução. A meu ver, como integrante do Poder Judiciário Trabalhista, e eu estou pronto e disposto a atuar como qualquer um juiz do trabalho, eu acho que, nesse momento, a via contenciosa não é adequada. As soluções contenciosas não são as melhores. Creio que a via adequada aqui será negociada. E isso vai permitir que se mantenha a atividade econômica, as competições e, sobretudo, no que me toca como juiz do trabalho, os empregos e os salários. Não vou aqui abordar as medidas provisórias 927, 936, pelo aspecto de elas serem suficientes
boas ou ruins, ou adequadas ainda às relações desportivas de alto rendimento. Mas eu vou focar aqui se elas são aplicadas ou não ao contrato de trabalho especial desportivo. E isso, quanto à medida provisória 927/2020, eu já tenho uma ideia, porque o artigo 1º, inicialmente, fala em empregados e empregadores. E essa fala, essa disposição, esse texto de lei, leva a crer que as disposições da medida provisória são aplicáveis a todas as relações jurídicas de emprego, inclusive aquelas regidas por leis especiais, como a do atleta de profissional de futebol. Contudo, não entendo que isso seja pacífico. Por quê? Porque o artigo 32 da mesma medida provisória 927/2020 inclui, no âmbito da sua aplicação, algumas exceções e inclui expressamente os contratos de trabalho temporário, os rurais e domésticos. Essa inclusão permite uma interpretação no sentido de que nem todas as relações trabalhistas regidas por lei especial foram alcançadas pela medida provisória, salvo aquelas expressamente estabelecidas, citadas no referido artigo: o temporário, o rural e o doméstico. Me parece que a medida provisória 936/2020 vai no mesmo sentido e, no seu artigo 15, inclui outros contratos especiais de trabalho, o de aprendizagem e o de jornada parcial. E, com isso, faz com que a gente intua, que a gente faça uma interpretação sistemática dos dois artigos e nos leva à seguinte conclusão: que não seria possível estender as suas disposições, as disposições das medidas provisórias, a outras espécies de contratos regidos por lei especial. E aqui eu imagino que esse raciocínio, talvez esse raciocínio que eu desenvolvi, foi o que levou algumas federações a solicitarem ao excelentíssimo senhor presidente da República a edição de medida provisória específica própria para o futebol. Então, a conclusão que eu chego, inicialmente, é de que não é possível o ajuste individual para a flexibilização de direitos trabalhistas dos atletas, por inexistência de regramento autorizador. Assim, a necessidade da intervenção do sindicato para que sejam discutidas tais reduções na forma do artigo 611 e 611-A da CLT. Contudo, em direito, há sempre duas correntes, duas linhas, várias interpretações, e eu vou fazer um contraponto ao que eu disse anteriormente. Numa análise minha, pessoal, com base em outros critérios de hermenêutica jurídica, acredito que no estado de calamidade pública que vivemos, reconhecido por decreto legislativo e por lei como de força maior, não existe o conflito coletivo de trabalho. Pelo menos no sentido estrito que conhecemos, é aquele que é para exigir, que se exige a negociação coletiva e a presença do sindicato. Mas por que não há um conflito coletivo de trabalho? Porque não há uma insatisfação dos atletas de futebol para com os clubes, em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro, ou mesmo uma insatisfação com relação às condições de trabalho. São essas as questões que normalmente deflagram um conflito coletivo de trabalho. Portanto, acredito que não há um conflito simplesmente porque não há divergência entre os interesses dessas categorias econômica e profissional. O que há realmente é uma convergência de necessidade de se buscar alternativas, e alternativas que permitirão a manutenção da atividade dos clubes e dos salários dos atletas. Porém, eu falei dos dispositivos da lei, da medida provisória 927 e da 936, e temos que contornar esses dispositivos para que possamos aplicar
as disposições dessas medidas aos contratos no que diz respeito ao acordo individual. Penso que a solução interpretativa é que deve ser feita. Não a sistemática, como eu fiz anteriormente, mas aquela que oferece uma solução para o momento de crise. E, ao meu ver, essa interpretação deve ser extensiva, aquela voltada para ratio legis, a mens legislatórios. Buscar na vontade do legislador extraordinário, presidente da República, o real significado do artigo 32 e do artigo 15 das medidas provisórias. E, ao que me parece, o sentido é apenas de explicitar que outras relações de emprego não estão excluídas das suas disposições, pelo simples fato de tais relações serem regidas por lei especial. Talvez a boa interpretação neste momento de crise é de que os artigos 15 e 32 apresentam um rol apenas exemplificativo, o que possibilita o entendimento de que qualquer relação jurídica de emprego pode ter acesso às disposições das medidas provisórias, salvo, é claro, aquelas que estão excluídas expressamente no texto da medida provisória. Concluo que é possível a negociação individual, mas estou ciente que essa afirmação não é pacífica. Agora, quanto ao segundo aspecto que eu citei para que a gente possa refletir, o da possibilidade de renovação ou prorrogação do contrato de trabalho desportivo por período inferior a 3 anos e também por ajuste individual, eu preciso de um pouco de contexto. Aí eu vou me socorrer aos jornais que noticiaram há pouco tempo que os clubes e as federações buscam viabilizar a retomada gradual das competições, através de um protocolo médico de segurança mínima. Há também notícias na imprensa que existe proposta de renovação contratual por período de 1 mês para viabilizar o final dos campeonatos estaduais. Eu usei a expressão renovação porque essa é a palavra utilizada pelo texto da notícia que eu peguei. Então, essas propostas, ou essa proposta de renovação ou mesmo de prorrogação, ela contraria textualmente o artigo 30 da Lei Pelé. Mas aí eu me pergunto, como as pessoas que querem o retorno do campeonato vão conseguir contornar esse dispositivo legal? Aí eu me socorro, ou essas pessoas se socorrem, melhor dizendo, do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol da CBF. Nesse regulamento, há 2 artigos que tratam da prorrogação e da renovação dos contratos. No referido regulamento, a renovação é facultada pelo período mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. É basicamente a redação do artigo 30 da Lei Pelé. Quanto à prorrogação, nada fala em relação ao período mínimo, somente limita ao máximo de 5 anos. Conceitualmente, a prorrogação e renovação são coisas distintas, não tem dúvida. Mas, na prorrogação, o que se quer é prorrogar o contrato vigente. Já a renovação importa na celebração de um novo contrato. Aqueles que defendem um contrato inferior a 3 meses argumentam que a prorrogação do contrato desportivo seria a solução, justamente por não exigir o período mínimo. Porém, penso que essa solução não é tão pacífica assim. Ela esbarra na jurisprudência do TST, jurisprudência trabalhista também dos regionais. O TST, por suas turmas, pelos seus órgãos fracionários, tem apresentado diferentes posicionamentos nos casos de prorrogação e renovação. Aqui eu vou ingressar mais no campo de conhecimento do Dr. Maurício, porque em matéria de TST e direito esportivo, acho que ele é o especialista e o mestre nessa área. Mas eu vou encarar esse desafio. Então, o TST
apresenta diferentes posicionamentos no caso de prorrogação e renovação. Quanto à impossibilidade de prorrogação, quanto reconhecer as sucessivas renovações como prorrogações fraudulentas do contrato, quanto ao momento da incidência da prescrição e quanto ao colhimento da unicidade contratual. Esses posicionamentos diversos da jurisprudência trabalhista inevitavelmente geram consequências jurídicas e financeiras para os clubes. Por exemplo, a oitava turma do TST admite textualmente que os contratos renovados não se comunicam entre si, são distintos. Em razão dessa afirmação do acórdão, nós concluímos que o prazo prescricional é contado a cada término de contrato. Se o contrator, por 2 anos, houve uma nova contratação, uma renovação de mais de 2 anos, a prescrição conta dos primeiros 2 anos e depois do segundo contrato de 2 anos. Porém, o mesmo acórdão do TST não admite prorrogação do contrato. Ele entende que a prorrogação levaria à unicidade contratual. Aí a consequência é diversa. A contagem da prescrição seria de uma única vez após o encerramento do último contrato de trabalho. Ainda, alguns órgãos fracionários do TST não distinguem os termos prorrogação e renovação, tratando-os muitas vezes como sinônimos. Diante do que eu falei, eu vou me permitir formular uma hipótese que pode gerar grandes transtornos, não só para os contratos de trabalho, mas para diversos contratos atrelados às competições esportivas. Imaginemos, casuisticamente, que federação e clubes ajustem com os atletas um contrato mínimo de 1 mês. Isso individualmente, é claro, com o objetivo de retornar e finalizar os campeonatos estaduais. Isso pode gerar, juridicamente, consequências diversas. Mas parece que já tivemos uma situação semelhante lá atrás, ou não tão lá atrás, há pouco tempo, em 17 de março, pelo presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol, o senhor Alfredo Sampaio, buscou-se a paralisação da competição carioca, justamente por importar em risco a saúde dos atletas. A imprensa, na época, noticiou que o presidente do Sindicato de Atletas foi à reunião na federação com um pedido liminar a tiracolo, caso o estadual não fosse paralisado. Ele disse textualmente: qualquer juiz ia nos dar razão e paralisar o campeonato. Então, nessa hipótese de retorno de campeonato, sem regramento legal específico e vigente, tenha a certeza de que antes mesmo dos jogadores entrarem em campo, pisarem no gramado, a Justiça do Trabalho concederá uma liminar vedando a participação dos atletas. E, neste contexto, deferindo e deferindo, a Justiça do Trabalho, o Judiciário Trabalhista, estará atuando nos limites da sua competência constitucional. As federações e os clubes podem convencionar esse retorno. Os tribunais de justiça podem até autorizar, em havendo condição de jogo, na forma do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei Pelé. Contudo, a questão será judicializada e muito provavelmente acolhida, por 2 motivos. Primeiro, redução do período mínimo de 3 meses do contrato e a ausência de participação do sindicato. Eu não ouvido o meu raciocínio na questão anterior quanto à possibilidade de se acordar individualmente a flexibilização de direitos trabalhistas, no caso específico da redução do prazo mínimo do contrato.
é possível, mas também não é passível. Porém, para os clubes, federações, patrocinadores e jogadores, todos os envolvidos, os riscos são grandes e todos estão cientes disso, não tem a menor dúvida. Porque já há notícia de que um deputado, se eu não me engano, Arthur Maia, tem um projeto de lei que prevê a redução desse contrato mínimo a um único mês. Então, eu vou concluir a minha fala, doutor Simão, dizendo que nessa incerteza de flexibilização de direitos dos atletas de futebol, na incerteza quanto à sobrevivência dos atletas e dos próprios clubes durante essa pandemia e pós-pandemia, para mim, a boa e velha solução ainda é a negociação coletiva, que permitirá uma maior segurança jurídica. Essa minha posição está longe de ser definitiva. Eu acho que eu posso mudar amanhã, no caso concreto. Mas aqui, na verdade, estou defendendo uma conclusão, não estou defendendo uma conclusão. Eu estou simplesmente incluindo aqui no debate com os amigos questões que eu entendo que são controvertidas e podem surgir no dia a dia de quem milita no foro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, doutor Simão. Eu que agradeço, doutor Leonardo Pacheco. Foi brilhante a sua exposição. É sempre um prazer ouvi-lo falar. Doutor Leonardo, desembargador do TRT da Primeira Região do Rio de Janeiro, muito obrigado de novo. Foi engrandecedor ouvi-lo falar. Vou dar a palavra ao nosso outro palestrante de hoje, doutor Maurício Corrêa da Veiga. Por favor, a palavra é sua. Faça a sua exposição. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Doutor Simão, uma alegria participar desse evento tão importante e num momento ali de apreensão, né, que o mundo inteiro passa por uma situação inédita e que há consequências no âmbito desportivo. Então, aqui, meu cumprimento e agradecimento ao Instituto Universitário do Rio de Janeiro, faço na sua pessoa, doutor Simão Dolosiel Asnar. É um prazer e uma alegria estar aqui com o doutor Leonardo Pacheco, desembargador do TRT do Rio, meu amigo, um profissional que eu admiro e que tivemos a felicidade, que ele já lembrou muito bem, de sermos contemporâneos aqui na Universidade Autônoma de Lisboa. Infelizmente, não estivemos na mesma turma, mas fomos contemporâneos aqui da universidade e de tudo que ela traz de bom, daquele convívio amistoso e, de fato, inesquecível. Então, é sempre uma alegria reencontrar aqui o Dr. Leonardo Pacheco. Meu abraço também para os amigos da turma 8, que foi a turma ali que eu cursei o mestrado e o doutoramento. E falar depois do Dr. Leonardo Pacheco é sempre ali um desafio enorme, até porque ele esgotou muito bem a questão das medidas provisórias 927, 936, e que trouxe ali ponto e contraponto acerca da interpretação dessas medidas. Eu vou aqui fazer um apanhado, voltar um pouco atrás, como estamos falando para o Instituto, né? Provavelmente alguns acadêmicos que tenham até interesse no direito desportivo, mas que às vezes não sejam ali familiarizados. Importante aqui pontuar que a relação entre o atleta profissional e o clube de futebol é uma relação de emprego. O atleta é o empregado. O clube, que é a entidade de prática desportiva, é o empregador. Portanto, estamos diante de uma relação de emprego. Esse trabalho desempenhado pelo atleta profissional, ele é de emprego. Claro, é um trabalho diferenciado, é um emprego diferenciado. Tanto é que não aplicamos a CLT num primeiro momento, porque existe uma legislação específica, uma legislação própria, que é a lei especial, a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. É essa que vai reger a atividade do atleta profissional com uma série de nuances, com uma série de peculiaridades.
E, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer, primeiro, as medidas provisórias 927, 936 não foram feitas pensando no atleta profissional, que tem ali um contrato de trabalho por prazo determinado. Elas foram pensadas no trabalhador ordinário. O ideal seria uma medida provisória elaborada pensando nessa especificidade da atividade do atleta, considerando esse prazo do contrato de trabalho com período mínimo e período máximo, pela lei, período mínimo de 3 meses e período máximo de 5 anos. Mas não foi isso o que aconteceu. É importante destacar a forma como o próprio Estado brasileiro encara o desporto profissional. E fazendo aqui um cotejo, uma comparação, como o Estado português encarou o esporte desde o início. Quando foi decretado o primeiro estado de emergência aqui em Portugal, no dia 18 de março, a primeira coisa que se falou foi, olha, atividade física de curta duração, desde que não haja aglomeração em lugar aberto, ela é permitida. E os ginásios ficam encerrados, porém, ressalvada aqui a atividade do atleta de alto rendimento. Esse estado de emergência foi renovado no dia 2 de abril, para incluir também, dentro dessa exceção da prática desportiva em ginásios de treinamentos, o atleta profissional. Então, veja, o Estado português, desde a decretação do estado de emergência, considera a atividade do atleta profissional como uma atividade essencial, uma atividade de extrema importância. E não foi isso que o Estado brasileiro interpretou, desde o início até a própria lei que enumera quais são as atividades essenciais, colocando ali construção civil, enfim, dentre inúmeras outras, nada fala sobre a atividade do atleta profissional, o que é uma pena, porque isso poderia inclusive, dirimir uma série de controvérsias. E, em relação à própria atividade física, somente no dia 11 de maio é que foi editado um decreto, até bem controvertido, em relação ao funcionamento das academias. E aí para a população em geral. Evidentemente, todos sabem da importância que é a atividade física, né, para a própria saúde do cidadão. Mas talvez a abertura da academia nesse momento seja um pouco temerária. Em Portugal, os jogadores já estão treinando, os atletas profissionais já estão treinando, mas com um esquema de segurança fortíssimo. Até a própria água, né, eles, isotônicos, eles é que levam de casa. Fazem ali um isolamento, passam por regras de segurança absolutas. Isso tudo faz com que a perspectiva, inclusive de retomada dos campeonatos, seja diferente. Apesar de você ter que observar protocolos de saúde, de segurança, evidentemente que a situação aqui em Portugal ela está ali num patamar bem diferente do que podemos visualizar, né, pelas informações que chegam da realidade brasileira. Portanto, nós temos essa situação do atleta profissional, que inclusive essa retomada das competições, tanto dos treinamentos quanto dos campeonatos, conforme mencionado muito bem pelo Dr. Renato Pacheco, é de suma importância, principalmente para o atleta, tendo em vista o tempo de vida profissional que ele tem, que é um período muito curto, esse tempo de duração de atividade profissional de alto rendimento. Portanto, esses meses que já passaram vão impactar profundamente a carreira do atleta. Muitos estão com acompanhamento de psicólogos, ou de profissionais de educação física cedidos pelos próprios clubes, ou de profissionais de educação física contratados pessoalmente por esses atletas. Mas aí entra numa outra questão prévia que eu gostaria de dizer também. É que quando falamos aqui em atleta de futebol, nós pensamos sempre no atleta bem-sucedido, que ganha milhões de reais de salário, que tem contrato de cessão de uso da sua imagem, contratos ali milionários, que recebe luvas, bichos,
gratificações e prêmios. Essa é uma realidade que diz respeito a um percentual ínfimo dos atletas profissionais no Brasil. Mais de 80%, Simão, recebem ali valor equivalente a pouco mais de um salário mínimo, valor ali na faixa de R$ 1.000. Portanto, essa é a realidade, que inclusive fez com que aquele projeto de lei 13.982 de 2020, que fala ali do benefício emergencial, que houvesse ali uma alteração para que incluísse também o atleta profissional e todos os profissionais do esporte, para poderem fazer jus àquele benefício, 3 parcelas de R$ 600, cumprindo ali determinados requisitos. E muitos falam, mas o atleta de futebol precisa desse benefício? Precisa. Mais de 80% desses atletas precisam desse benefício. Essa é uma realidade. Esses atletas que foram ali prejudicados, claro, estamos falando de uma pandemia, todo o mundo, né, foi prejudicado, de uma certa forma. As vítimas, né, que merecem nossa solidariedade, né, pelo sofrimento que cada um está passando aqui, as vítimas vão aumentando de uma forma muito assustadora. E o atleta profissional, esse atleta que está dentro dessa perspectiva, dentro desse percentual que ganha até R$ 1.000 por mês, ele passa ali durante todo o ano contando poder jogar o campeonato estadual, que muitas das vezes é a única competição que ele participa por ano. E o campeonato estadual foi agora suspenso. Então, existe toda a questão do preparo físico, que ele se preparou durante o ano anterior todo, a questão emocional, né? esse acompanhamento da própria condição psicológica do atleta. Se ele tiver que voltar de repente, será que ele vai ter condição emocional, psíquica de ter ali um bom rendimento, poder jogar todo o seu potencial, né, sabendo que ele pode ser contaminado a qualquer tempo, até porque o futebol tem essa característica, é um esporte de contato. Claro, você não vai ter torcedores dentro das arenas esportivas. Até um estudo divulgado essa semana pela Universidade Federal do Paraná disse expressamente, e eu estou plenamente de acordo, que torcedores nos estádios de futebol só depois de descoberta a vacina. Custe o tempo que custar, né? E, de fato, é uma questão de segurança para todos os envolvidos, até mesmo para os próprios atletas. Então, essa é uma realidade que, às vezes, está um pouco desconectada do que pensam as pessoas. Então, o atleta profissional, a sua grande maioria, passa por essas questões e por essas dificuldades, digamos assim, porque você tem uma carreira muito curta, mas que, por outro lado, também você aspira uma ascensão profissional, mas que esse Olimpo ele é reservado para um percentual muito pequeno desses atletas. Portanto, as medidas provisórias não foram pensadas no atleta profissional, mas a esses atletas, essas medidas provisórias devem ser aplicadas. O Leonardo colocou muito bem aqui os prós e os contras, né? O contraponto, a corrente que entende que não seria aplicado, e eu me filio à corrente que se aplica, que é aquele rol mencionado na medida provisória, ele é exemplificativo e que, portanto, essa possibilidade da redução salarial, nesse primeiro momento, seria ali possível sem a presença do sindicato, tal qual referendado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade 6363. E isso em razão do momento que nós estamos atravessando. Não se trata aqui de afastar ou menosprezar a atuação do ente sindical. Absolutamente, ela é fundamental. Mas nós estamos atravessando um período de anormalidade. E dentro dessa anormalidade gerada pelo Covid-19, é fundamental que você preserve o bem maior. O bem maior imediato nesse momento é a vida, sem dúvida nenhuma. É a integridade física de todas as pessoas envolvidas. Passando ali
para um segundo escalão, ou até dentro de um escalão quase que equivalente, o bem maior a ser protegido de forma imediata, depois da vida, evidentemente, seria o emprego. E para você poder proteger o emprego de todos, é necessário que haja ali concessões. E concessões dentro dessa questão da própria redução salarial, e vemos os exemplos aqui da Europa. O próprio Messi, de imediato, já havia concordado em reduzir 70% do seu percentual. Teve uma questão interessante, o jogador Honda, que foi contratado recentemente pelo Botafogo, que não conseguiu sequer estrear, ele abriu mão do seu salário, dizendo, não estou jogando, não faço jus ao salário. A diretoria do Botafogo parece que falou, não, absolutamente, você vai receber. Então, posturas dignas de ambas as partes. Dignas, inclusive, dentro desse período de anormalidade que nós estamos atravessando e que é necessário esse sacrifício de todas as partes envolvidas. Portanto, não vai ser fácil achar esse meio termo, esse equilíbrio, mas concordo também com o Dr. Leonardo que a conciliação, a mediação serão ali os caminhos menos traumáticos para a solução desses conflitos de natureza trabalhista desportiva. Até porque, Simão, temos uma questão interessante. Hoje, em maio de 2020, estão todos ali voltados com a cabeça na pandemia, com todos os reflexos na própria economia mundial, na vida das pessoas. Agora, daqui a um ano e meio, vamos falar até daqui a 2 anos, contando ali um marco prescricional, quando as ações forem ajuizadas, pode ser que a cabeça dos próprios magistrados do trabalho, dos próprios atletas que ingressarem com as ações, tenham ali esquecido um pouco, ou pelo menos todo esse trauma que estamos vivendo não esteja tão presente, não esteja à tona, e isso possa influenciar, talvez, na tomada de decisão, que agora parece que há até um certo consenso dessa necessidade, dessas concessões recíprocas. Mas, sem dúvida nenhuma, essas medidas provisórias não foram feitas para os atletas profissionais. Até um outro ponto, a própria antecipação de férias, que para um trabalhador comum é algo de você soluciona de forma simples, antecipa as férias, vai pagar 1/3 de férias só no final do ano, junto com o 13º salário. Em relação ao atleta, como é que você faz uma antecipação de férias nesse momento? Pela CLT, pelo artigo 134, para o trabalhador ordinário, quem define o período de férias é o empregador. É o período que melhor convier ali para as atividades empresariais. Agora, para o atleta profissional, não. Esse artigo não é aplicado para o atleta profissional, porque as férias do atleta profissional elas devem acontecer no recesso desportivo, que acontece ali no final do ano. Dezembro, uma parte de dezembro e uma parte de janeiro. Então, portanto, agora, em 2020, os atletas acabaram de retornar. Como que você dá 30 dias de férias para esses atletas? Imagina, havendo a retomada agora, em julho, dos campeonatos, esses atletas vão chegar extremamente exaustos, exauridos no final do ano. Então, talvez o melhor caminho ali seria, porque algumas federações até sugeriram, alguns clubes adotaram, uma antecipação parcial das férias. Dá 15 dias de férias, 20 dias de férias e o restante no final do ano. Mas é algo que demonstra não que haja incompatibilidade das medidas provisórias com atleta profissional, mas que elas não foram pensadas no atleta profissional. E esse projeto de lei do deputado Arthur Maia, muito oportunamente mencionado pelo Dr. Leonardo Pacheco, ele traz essa questão da redução do período, do lapso temporal dos contratos de trabalho. E até ele traz uma outra questão, que não diz respeito agora em relação ao Covid, mas da redução em 50% do valor da cláusula indenizatória, que é uma questão que merece ser discutida, assim, talvez o momento é que não seja o mais oportuno, porque é algo que não diz respeito só em relação a esse período de pandemia, mas que seria uma alteração da própria Lei Pelé. Mas me atendo aqui à questão do prazo, do contrato de trabalho do atleta, já para me encaminhar aqui para o final dessa minha exposição.
A Lei Pelé ela é muito clara nesse sentido, de determinar período máximo e período mínimo. E período mínimo ali de 3 meses. Essas decisões do TST muito bem mencionadas pelo doutor Leonardo. Tem um caso que acabou sendo julgado em 2016, que acabou orientando as turmas nesse sentido, que é o caso do Marquinhos Paraná. Na época, num processo, numa ação contra o Cruzeiro, que a SDI 1 deu provimento ao recurso de embargos para reconhecer a autonomia dos contratos de trabalho, exatamente nesse sentido. Então, sucessivos contratos de trabalho que são feitos com o mesmo empregador, eles são autônomos, inclusive para a contagem do marco prescricional. Essa é a regra que, inclusive, vem pautando, né, a jurisprudência do próprio TST. Então, uma alteração da legislação nesse sentido tem que ser ali muito clara, muito específica, porque está indo contra, inclusive, os próprios princípios desportivos. Então, tem que ser algo muito pontual, né, muito claro, que diz ali em relação à própria possibilidade de retomada dos campeonatos estaduais, algo que é extremamente, que é pontual, sob pena de gerar aí um passivo trabalhista para os clubes muito grande. Quem garante daqui a 2 anos que esses atletas que tiveram um contrato renovado por 1 mês, prorrogado por 1 mês, digamos assim, eles não entrem com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho pedindo o cumprimento integral do período mínimo de 3 meses. Não há garantia nenhuma para o clube. Aliás, garantia é o que não se pode falar nesse momento, né, em que a luta pela vida, a luta pela sobrevivência é o mote que direciona a atividade de todos nós, inclusive dos próprios atletas profissionais. Aqui em Portugal, a previsão de continuidade do campeonato português, da Taça de Portugal, é a partir do dia 30 de maio, ou seja, estamos muito próximos. Mas, nesse final de semana, já foi anunciado que 5 times da Primeira Liga já tiveram jogadores, né, que testaram positivo para o Covid-19. Todos, a maioria, não todos, mas a maioria é sintomático, inclusive estavam treinando. Então, não tem sintoma nenhum, mas são potenciais ali vetores de transmissão para os seus colegas e para as pessoas, para os profissionais que estão envolvidos para as realizações das partidas. Portanto, toda a cautela, nesse momento, ela é de vital importância. E, sem dúvida, que o diálogo e a conciliação, a mediação, esses métodos alternativos de solução de conflitos serão ali os menos traumáticos para todos os envolvidos, seja atleta, seja clube e até mesmo as federações na qualidade de entidades de administração do desporto. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de trazer essas palavras, essas reflexões e o registro aqui da minha alegria de participar com o meu amigo Dr. Leonardo Pacheco, sob aí o seu comando, Dr. Simão. Muito obrigado. Maurício, o prazer é todo nosso, do Yuri, por ter recebendo o senhor aqui. Foi maravilhoso ouvi-lo falar também, não tenha dúvida. Acho que todo mundo que for assistir o seminário vai poder usufruir da fala dos 2 doutores que foram excepcionais. Queria saber se o doutor Leonardo ou o doutor Maurício tem alguma coisa a colocar após a exposição de um ou de outro. Nós temos mais alguns minutos. Eu vou aproveitar para fazer um galanteio a esse doutor, hoje mestre em direito esportivo, mas um advogado brilhante na área desportiva e que, como excelente articulador, né, ele me colocou 2 preocupações. A primeira é que eu vou trabalhar muito depois da pandemia. E a segunda é que sonhos de atletas, 80% dos atletas brasileiros estão indo por água abaixo. Isso é muito triste. E na fala do Dr. Maurício ficou bem claro a preocupação dele e a minha, eu me junto a ele nesse momento de tristeza pelo esporte. É uma coisa inevitável, uma pandemia internacional,
é mundial, nós não podemos fazer muita coisa, estamos tentando fazer o possível, sendo conscientes, evitando aglomerações, evitando sair de casa, fazendo o possível na higiene, como eu já comentei com o doutor Simão, eu mesmo estou fazendo sintomas, a minha família, por conta de contaminação da minha filha, que é médica. Então, a gente tem que se prevenir, tem que evitar fazer a nossa parte, evitar contagiar, sermos vetores, né? Então, nesse momento triste, eu me coloco do lado do Dr. Maurício para lamentar carreiras, talvez carreiras que poderiam ser sólidas, poderíamos ter outros Neymares, outros Pelés, outros jogadores, e não vamos ter essa oportunidade, porque se o campeonato não for terminado, e se for terminado vai ser por uma questão formal, nós vamos ter essas revelações e talvez o ano que vem 80%, um número percentual muito alto de atletas não voltarão aos campos. Era só isso que eu queria concluir. Agradecer mais uma vez o convite. A família Asnar é uma família que está no meu coração. Aproveito para mandar um abraço para o seu pai, um abraço para a sua mãe e a todos os colegas do IURGE e da Autônoma, porque eu tenho muito carinho pela universidade. Um abraço, meu elegante e honrado amigo. Não, eu acho que foi muito bem colocado pelo Dr. Maurício e ratificado pelo Dr. Leonardo. Além de carreiras de jogadores promissores, são sonhos, né? Quem de nós brasileiros que nascemos aí mais para trás não sonhamos um dia em ser jogador de futebol? Todos um dia sonharam com isso. É quase que unanimidade para o brasileiro ser jogador de futebol. Então, assim, nós sabemos que, como dito, recebem muito pouco e não vão ter uma outra oportunidade porque tem que tocar a sua vida, tem outros projetos, faz parte. Sentimos muito por eles, como o doutor Leonardo disse, é uma pandemia, não há muito que possamos fazer, devemos atravessar por isso juntos, para que logo, logo possamos estar unidos, perto um do outro e mais fortes. Eu agradeço mais uma vez, não tenho palavras para agradecer ao doutor Leonardo e ao doutor Maurício, foi maravilhoso estar aqui com vocês nesse encontro. Queria aproveitar para agradecer quem estiver em casa assistindo a todos nós e que continuem em casa na medida do possível, para poder continue, isso está sendo feito para vocês, não é bajulação, é para nós levarmos conhecimento dentro da sua casa e que você possa estar saudável no momento que a gente tem que evitar estar saindo e estar correndo riscos desnecessários. Então, muito obrigado, doutor Maurício, muito obrigado, doutor Leonardo, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Uma alegria, reitero aqui, renovo esses agradecimentos. Um grande abraço, né, para a família IURGE, para a doutora Carla, doutor Simão, né, amigos também muito estimados. E o momento é de solidariedade, né? Então, reiterando tudo isso que foi dito aqui, gostaria de deixar um convite também. Tem meu canal no YouTube, o Maurício Corrêa da Veiga, no YouTube. Eu falo ali sobre direito desportivo, também sobre direito do trabalho, essas questões relacionadas a contrato de trabalho no âmbito desportivo. Então, fica aqui o convite para todos acessarem. Podem mandar perguntas também em relação ao que foi mencionado aqui hoje. Será um prazer poder interagir com todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite a todos.